Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, você que também está na sua casa, que tem um exemplar da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Meu Deus maravilhoso, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Meu Pai, aqui está a Sua palavra e aqui estamos nós, Teus filhos. Fala conosco, Senhor, nos orienta, nos corrige. Meu Pai, que a Sua palavra, meu Pai, esteja em nosso coração e que não haja nada que venha impedir a Sua voz de ser ouvida, a Sua presença de ser sentida, e possamos sair daqui cheios da Tua presença e alimentados com a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Às vezes, e isso pode acontecer muito, Deus ele fala conosco no nosso dia a dia. Deus ele fala conosco em momentos diferentes da nossa história, da nossa caminhada, da nossa jornada. E nem tudo que nós recebemos, nem tudo que nós passamos serve de experiência para o nosso irmão, serve de experiência para a nossa irmã. Muitas das vezes alguma palavra que Deus nos dá não é para ser dita no dado momento, mas talvez para em um outro momento, em uma outra ocasião. Paulo, ele foi arrebatado, levado também aos céus, contemplou tudo que João viu na ilha de Patmos, mas ele disse: olha, ainda não é chegado o tempo de vos anunciar o que eu vi e ouvi. Mas depois Jesus disse a João: olha, João, tudo que você está vendo, escreve. Não cele nesse livro, não contenha contigo nada do que eu te disser, mas escreve e passa as revelações que eu te dei neste momento. Quando João está aqui na ilha de Patmos, o próprio Senhor aparece a ele, o Jesus, e diz assim: olha, João, eu tenho uma mensagem que era para você transmitir para as minhas igrejas. As 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas daquele tempo. E Jesus se apresenta a João e fala: João, tudo que você está vendo, tudo que eu for te mostrar, você escreve, João. Você escreve e deixa registrado, pois tem um proveito e tem um propósito naquilo que eu estou te mostrando. Tem um projeto e um proveito naquilo que eu estou te revelando.
Então João, ele começa a escrever, ele começa a relatar a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e aqui que nós lemos é a carta que está a última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja a qual hoje nós vamos entender, a qual hoje nós vamos tirar algo que Deus tem também para nós, nos dias de hoje, na nossa igreja. A primeira coisa que ele começa dizendo no versículo 14 é: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Ao pastor da igreja de Laodiceia, escreve para ele. Ao homem que está na responsabilidade do trabalho em Laodiceia, escreve para ele. Aquele que está na frente do meu povo na igreja e no templo de Laodiceia, escreve a ele. A primeira lição que nós tiramos, a primeira coisa que nós aprendemos é que todos nós temos que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Todos nós temos que estar debaixo da autoridade espiritual de alguém. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha desgarrada. Uma pessoa que não se submete a alguma autoridade espiritual não está sujeita a se submeter também à autoridade de Deus. Porque se você não crê na autoridade de quem Deus colocou na terra para estar intercedendo por você, você não crê que Deus está acima de você. Cristo diz assim: olha, eu sou a cabeça e vocês são o corpo de Cristo. Vocês são os templos do Espírito Santo. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são a igreja. Mas você não vê uma mão subsistir sem um corpo. Mas você consegue ver corpos e pessoas que conseguiram viver sem a mão. Você não vê um corpo que é uma mão. Você não vê uma pessoa que é só uma mão. Por quê? Porque é um corpo ligado a uma cabeça. Ou seja, Cristo é a cabeça. Nós somos a igreja. Nós somos os membros. A igreja é o corpo de Cristo. E não há quem se subsista sem o corpo de Cristo e sem uma autoridade espiritual sobre ele. Onde você toma a Santa Ceia, aonde você tem comunhão com seus irmãos, aonde você encontra presbíteros para orar pelo enfermo e depois da enfermidade ser curada, até os pecados serem perdoados. A primeira coisa, escreve, porque tem alguém que é responsável, que é alguém que está lá para estar na frente, que eu coloquei, que eu instituí, que eu coloquei lá para instruir o povo. Por isso ele começa, ele escreve ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Saiba respeitar a autoridade espiritual que está acima de você. Assim como você respeitou o seu pai e sua mãe, existe alguém dentro da igreja, alguém que Deus colocou para orar, zelar pela sua vida. E esse alguém também foi instituído por Deus. E ele diz, olha, escreve. Ou seja, não contenha para você. Não segure para você o que é uma revelação de Deus. Não segure para você o que é algo que Deus revelou para o povo. Tem pessoas que acham que a revelação é dela. Não, eu não prego hoje porque só tem 5 irmãos na igreja. Não, eu não vou louvar esse hino hoje porque veio pouca gente, eu vou deixar para cantar num culto bom. Não, eu não vou adorar a Deus hoje, eu vou deixar para adorar num dia de congresso. Ele está dizendo, olha, não retenhas para você o que não é teu. O louvor é para Deus, então pode ser louvado independente da quantidade de pessoas que estejam na igreja. A revelação que te deu foi Deus, você tem que pregar e anunciar, porque é a voz de Deus para todos aqueles que estão presentes e necessitam da palavra de Deus. A adoração que você sai da sua boca, que é transmitida pelos seus lábios, ela é para Deus, então não precisa esperar um evento diferenciado, se a presença que te alimenta e o Deus que você adora está presente em todos os cultos e todos os momentos. Não retenha para você aquilo que Deus te entregou. Não segure com você o dom que Deus te deu. Não retenha para você aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
Mas assim como a parábola dos talentos, quando o Senhor deu a eles talentos, eles foram e usaram do talento a qual o Senhor deu, e depois foram recompensados pelo seu esforço. Mas aquele a qual não usou do teu talento, até o que tinha lhe foi tirado. E ele começa, olha, assim diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele começa se identificando. Ele começa mostrando quem ele era. Ele começa dando a descrição de quem ele era. João começa dizendo, olha, aquele que eu vi, aquele que apareceu a mim, Jesus, ele mandou dizer para vocês, olha, eu venho aqui me identificar. Eu começo dizendo aqui, ó, quem escreve, quem manda escrever para vocês é o Amém. É o princípio, o fim, é o princípio da criação de Deus. Isso é muito importante. Jesus começa se identificando, dando as suas características, mostrando quem ele é. No versículo 15 diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fora quente ou fora frio. Mas olha só, primeiro, eu sei as tuas obras. Por isso que Salomão falou, olha, no fim de tudo não tem jeito, todas as obras elas vão ser reveladas diante de Deus. Quer seja uma obra boa, quer seja uma obra má, Deus conhece, Deus viu e vai ser revelado um dia. Orações de madrugada, jejuns que ninguém viu, campanhas que ninguém acompanhou, momentos de consagração que ninguém viu, vão ser esclarecidos, porque Deus está vendo. Momentos em que nós saímos da presença de Deus e fazemos o que não devemos, também será exposto. Por quê? Porque Deus contempla tanto o que é bom quanto o que é mal. Mas isso daqui é interessante, porque eu fiquei imaginando e fiquei pensando, falando, Jesus mandou ele escrever tudo que ele via. Então se ele via alguma coisa é porque é algo real, é porque é algo que existe, não é algo figurado, não é algo imaginado, não é algo que ele fez uma associação, é algo que realmente existia. E se você for pesquisar, se você for se aprofundar nas palavras, Laodiceia, ela fica em um lugar onde era Roma, hoje é a atual Turquia. Hoje é a atual Turquia. Era o lugar onde era o povo romano antigamente. Era um vale muito fértil, o Vale do Lico. E isso é importante, porque quando Jesus fala assim, olha, você não é quente nem você é frio, você é morno. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você quer uma água quente, o que você faz? Você esquenta a água fica quente. Liga o fogão, coloca o chuveiro lá no quente. O calor transforma a água em quente, você tem uma água quente. Se você quer uma água fria, você coloca ela no congelador, você abre e liga o seu refrigerador, seu bebedor de água, deixa ali a água gelada. A água quente tem uma propriedade que é evaporar. A água fria tem uma propriedade que é se solidificar. Se você quer água quente, você vai e esquenta. Se você quer água fria, você coloca na geladeira. Mas aí vem Jesus e disse, olha, você não é frio nem você é quente, você é morno. E como você obtém água morna? Qual que é a propriedade de uma água morna? Qual que é a característica de uma água morna? Lá em Laodiceia, ao lado de Laodiceia existia uma montanha. E é por isso que Jesus fala isso. Eu fui em busca, eu fui estudando para entender o que Cristo queria dizer. E tudo que nós vamos falar tinha uma explicação para a igreja de Laodiceia. Não foi dito por dizer. Laodiceia ficava perto de uma montanha, uma cidade lá em cima das montanhas que se chamava Colossos. A água lá em cima era gelo, porque era uma montanha. E quando batia o sol, aquela água se transformava em líquida e descia pela montanha, e descia uma água fria da montanha.
Ao mesmo tempo que ao pé daquela montanha tinha uma cidade chamada Hierápolis. E por ficar no pé daquela montanha tinha geysers e água quente, águas termais. E quando se juntava a água lá de cima da montanha com a água lá de baixo, e as duas se juntavam em um só rio, chegava a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era banhada por essas duas águas. Uma que vinha lá de cima, que eram águas frias, outras que vinham lá de baixo, que eram águas quentes. E nós muitas das vezes fazemos associação. É porque você tem que ser um crente quente. É porque você tem que ser um crente fervoroso. É porque você tem que ser um crente cheio do fogo do Espírito. Você não pode ser gelado, você não pode ser frio. Mas quando Jesus diz, olha, é melhor você ser só frio ou só quente, Ele está falando que é melhor você estar no mundo do que dentro da igreja? Então Deus está falando que é melhor você estar no mundo frio do que dentro da igreja com quase sua fé acabando porque você está morno. Então quer dizer que Jesus está falando que é melhor estar lá fora, na frieza do mundo, do que você estar ouvindo a palavra de Deus aqui dentro, mas a sua fé e a tua força não está 100%. Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando assim, olha, eu comecei me apresentando, eu comecei dizendo que eu sou o Amém, eu comecei dizendo que eu sou o princípio da criação, porque eu quero mostrar a vocês que vocês precisam ter identidade, vocês precisam ter o caráter, vocês precisam ser vocês mesmos, vocês precisam se conhecer, e se conhecendo vocês precisam ser alguém que não mudam de atitude, que não copiam os outros, que tem a sua característica e que tem a sua identidade. Aleluia. Irmão, você vai pregar. Nossa, que fácil que é pregar hoje. Você abre o YouTube e vê uma pregação, chega aqui e faz igual um papagaio. Você fala o que você viu. Nossa, que fácil cantar. Eu aprendi a fazer uns falsetes, comecei a cantar imitando fulana de tal. Começo a cantar igual a Lauriette, porque a Lauriette está na fama. Começo a pregar igual Genival Bento, igual Eliseu Rodrigues, porque eles estão na fama. É fácil ouvir uma pregação e reproduzir aqui. Jesus estava dizendo, não, meu filho, você tem que ter a sua característica. É por isso que eu te fiz diferente, é por isso que eu te fiz do teu jeito, porque eu quero te usar do jeito que você é. Eu quero te usar do jeito que eu te fiz. Você precisa de uma identidade com Deus. Uma coisa é você se espelhar nele, falar, eu vou me consagrar, eu gosto de ouvir, eu quero aprender. Outra coisa é você chegar aqui e querer imitar outra pessoa, ser quem você não é. É lindo você ter pessoas que são seus exemplos para você seguir. Mas ele estava dizendo, olha meu filho, eu te fiz diferente porque eu quero você desse jeito. Lauriette está aí, mas eu já fiz ela para cantar daquele jeito. Schiller Carvalhais está aí, mas eu já fiz ela para cantar daquele jeito. Agora eu fiz você porque eu quero ouvir a adoração do seu jeito. Eliseu Rodrigues prega que é uma bênção, expõe a palavra, é tranquilo. Gilmar Fius, ele prega todo alvoroçado e prega, mas é o jeito dele. Ei meu filho, é uma inspiração, mas você tem o seu jeito. Tem pessoas que vão ser tocadas pelo teu jeito. Tem pessoas que só vão ser tocadas quando eu te usar do seu jeito. Então eu quero você do seu jeito. Laodiceia não tinha identidade. Uma água quente, você quer ela, você coloca no fogão e esquenta. Uma água fria, você quer ela, você coloca no congelador. Mas uma água morna, você tem que juntar as duas. Ou seja, não tem identidade, não tem propriedade. Então você está dizendo que eu não preciso mudar a minha vida, eu posso continuar do jeito que eu estou. Deus muda teu caráter, mas a tua personalidade continua. Se você era brigão, se você era esquentado, se você falava palavrão, Deus muda o teu caráter. Ele te transforma em alguém tranquilo. Ele vai tirar da tua boca o palavrão. Ele vai tirar da tua vida o que não presta. Mas se você era engraçado, extrovertido, dentro da igreja você vai continuar sendo extrovertido. Se você era sério no mundo, dentro da igreja você vai continuar sendo sério. A identidade é sua.
Se roubava, não rouba mais. Se pecava, não peca mais. Se deixava de pagar, não deixa de pagar mais. Mas se era tranquilo lá, vai ser tranquilo aqui. Se era extrovertido lá, vai ser extrovertido aqui. Mas a tua identidade é mantida. Por isso ele diz, olha, tenha a sua identidade. Eu me identifiquei para que você entenda que eu também quero você do jeito que eu te fiz. Ah, mas o meu jeito de cantar é diferente, não importa. O meu jeito de adorar é diferente, não importa. Se fosse para fazer igual, você era igual ao seu irmão. Deus não tinha feito pessoas, gênios, nada diferente um do outro. Tenha a sua identidade. Por onde você andar, que as pessoas te vejam e possam falar, esse realmente é um cristão, essa realmente é uma serva de Deus. Aonde você cantar, não falar assim, nossa, canta igual fulano, mas falar assim, nossa, essa irmã é usada. Senão vai chegar, nossa, Mateus prega igual fulano de tal, irmã prega igual fulana de tal. Deus não te fez para ser sombra de ninguém, Deus te fez para te usar e ser só imitador dele, não dos outros. Você tem que ser imitador de Cristo, não de homem. E aí ele continua. Olha, vocês precisam ter identidade. Desce a água da montanha fria, sobe a água mais quente, e quando chega em vocês é tudo morno. E aí Jesus fala assim, olha, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, Mateus, Deus está dizendo então que vai vomitar o crente da boca dele? Quando essas duas águas se juntavam, ela ficava rica em cloro. Já tomou aquelas águas com cloro que parece uma água branca, de tanto cloro que tem? Imagina tomar uma água dessa morna, te dá enjoo. Então muitas pessoas lá de Laodiceia, elas vomitavam e tinham náuseas, porque era uma água morna que chegava lá cheia de cloro, por causa que vinha da rocha, da montanha. Então Jesus não está dizendo que vai vomitar um cristão, não vai deixar um crente morno, a Deus dará. Não está dizendo que é porque uma pessoa está no mundo que é melhor ela estar no mundo. Ele está dizendo, eu preciso, eu quero, eu coloquei em você uma identidade. E se você não corresponder a essa identidade, ninguém vai conseguir ficar perto de você. Jesus nunca amaciou ninguém. Ele pregava a palavra com autoridade. E tinha muitas pessoas que o seguiam e muitas pessoas que odiavam ele. Mas ele tinha a sua identidade. Agora, um cristão que consegue agradar todo mundo, quem está na igreja e quem está fora da igreja, tem alguma coisa de errado. Porque você não vai agradar quem está lá no mundo pregando que não pode fazer o que ele faz. Não, mas a gente tem que ter comunhão com todos. Não, Jesus falou, ora pelos seus inimigos. Se é para orar pelos inimigos, é porque tem inimigo. Mas inimigo não é aquele que você cria, é aquele que não gosta de você pelo que você faz corretamente. Então ele está dizendo, olha, tenha a sua identidade. Seja você mesmo. Eu te fiz desse jeito, seja do seu jeito, mude o seu caráter, mantenha a sua personalidade, as suas características, os seus pontos marcantes. Senão não vai dar certo e não vou suportar ter você. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles achando que era a melhor, os melhores. Eu sou, eu faço, eu tenho. Região de Laodiceia, eles se achavam autossuficientes. Jesus está mostrando o erro deles. Por quê? Laodiceia não era pobre. Laodiceia não tinha pouco dinheiro. Era uma cidade mercantil, era uma cidade onde o pessoal ia fazer comércio. Vinha lugares de um oceano, vinham pessoas de outro oceano, se juntavam em Laodiceia, e ali era um centro comercial, bancário, tinha muito dinheiro em Laodiceia. A igreja lá era gigante, era enorme. Pobre, cego e nu. Lá não tinha pessoas cegas, pelo contrário. Em Laodiceia,
eles tinham um hospital oftalmológico, que pessoas da região chegavam lá, porque eles fizeram um remédio com a flor de uma planta. Fizeram um remédio para os olhos, um colírio, com uma flor que dava lá. E era referência, pessoas chegavam lá, começavam a usar esse colírio e eram curadas das suas cegueiras, dos seus problemas de visão. Então ela também não era cega. E lá naquela região tinham indústrias têxteis. Lá tinha uma lã, que era a melhor lã, uma das melhores daquele tempo, era chamada lã negra, a qual os vestidos e aquela lã tinha muito valor, era um dos melhores que existiam, e tinha indústrias e fábricas de roupas lá. Agora, um lugar que é rico porque é um centro bancário e comercial, um lugar que tem uma referência em hospital oftalmológico, e um lugar que tem a melhor lã com as indústrias de roupa. Jesus fala: vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão sem identidade. Quando vocês perderam a identidade, não me buscaram mais, não quiseram mais confiar em mim. Quando o seu dinheiro falou mais alto do que a minha dependência, quando o seu bolso encheu e você esqueceu de buscar a mim, aí vocês erraram achando que era alguém. Aí vocês erraram achando que eram alguma coisa. Quando vocês perderam a sua identidade de adorador e começaram a confiar nas coisas que as suas mãos faziam, vocês se esqueceram e deixaram de fazer o que era para ter feito. Uma das maiores potências bancárias, oftalmológicas e têxteis daquele tempo. E Jesus vem falar: olha, você é um pobre, vocês são miseráveis, são cegos e são nus. Por quê? Porque vocês se apegaram nas coisas que você tem, que vocês são, e deixaram de buscar a minha presença e de depender somente de mim. Ele está dizendo, olha, ele continua dizendo: olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça e vestes brancas, para que te vistes não apareça a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. As três coisas que eles eram mais potentes naquele momento. E Jesus fala: olha, eu quero que vocês comprem de mim. O ouro provado pelo fogo. Quando nós vamos receber de Cristo a nossa recompensa, as nossas coroas, e formos recompensados com ouros e pedras preciosas, o ouro provado pelo fogo. Por quê? Porque essa é a única riqueza que não vai embora, essa é a única riqueza que é pura. O ouro e todos os outros metais contêm impurezas, mas quando você passa ele pelo fogo, você retira as impurezas dele. Jesus estava dizendo: todo o seu dinheiro, tudo que você tem, tudo isso vai embora. Compre de mim aquilo que é incorruptível e aquilo que não tem impurezas e não deixa mácula no teu coração. Jesus fala: olha, pega suas vestes e banhe ela com o sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida. Ele está dizendo: você pode construir o melhor que for da indústria têxtil, os melhores vestidos, as melhores roupas, mas de nada adianta se em mim vocês não purificarem as suas vestes. Coloque o colírio para que vocês vejam. Não adianta nada você achar e eu achar que nós somos, que nós podemos, que nós temos a solução e compreendemos tudo. Jesus está falando: quando vocês pingarem o colírio e forem lhes abertos os olhos, verão que tudo isso que vocês estão ajuntando não os levará para a glória que há nos céus. Mas quando vocês começarem a contemplar o que é dos céus, vocês vão começar a deixar de lado as coisas terrenas para vir morar juntamente comigo. Justamente as três coisas que eles se achavam bons, nas três coisas que eles se achavam os melhores, nas três coisas que eles eram referências, Jesus derruba eles falando: vocês não têm, vocês não são, vocês não podem. Porque a autossuficiência entrou no coração deles. Tenho dinheiro, não preciso depender de Deus para nada, tudo eu compro.
Tem hospitais, não preciso depender de Deus para orar para o inferno, vou no hospital e já era. Tenho roupa, hoje nem tanto, mas naquele tempo a tua roupa definia muito quem você era. Assim como você vê uma pessoa de branco, você fala, é da área da saúde. Está vestindo aquela roupa preta, fala, esse é juiz, esse é advogado. Aquele tempo muito mais. Então Jesus estava dizendo, olha, quem você pensa que é, aquilo que você é e aquilo que você tem, se você não estiver confiando em mim, não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. Mas por que ele fez isso? Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Hebreus diz isso, olha, eu repreendo todos que eu amo e açoito a todos quanto eu recebo por filho. Era um alerta de Jesus para a igreja. Jesus começa se apresentando, dizendo quem ele é. Começa mostrando o erro que eles estão tendo, que é não ter identidade. Mostra as consequências que é perder a identidade, que é passar a não confiar em Deus e confiar nas suas próprias mãos. E conclui dizendo, olha, eu estou dizendo isso porque eu ainda amo vocês. Eu sou um Deus zeloso e eu não quero que vocês se percam. É uma carta de um pai apaixonado, de um Deus apaixonado por um povo a qual está denegrindo e pecando diante dele. Mas o amor dele supera todas essas coisas, que ele vem anunciando e pedindo arrependimento, para que depois ele possa estar em comunhão com esse povo de novo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E ele continua, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A autossuficiência daquele povo e a cegueira espiritual que eles estavam era tamanha. Jesus fazia um convite para bater a porta e entrar na casa. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. A mulher do fluxo de sangue, ela não precisou que Jesus chegasse até ela, ela enfrentou uma multidão só para ir lá ver Jesus e tocar nele. Porque ela já confiava e fazia toda a sua dependência em Deus, porque o homem já não podia dar jeito. Quando aquele homem chegou e falou, Senhor, tem uns dos meus empregados que lá em casa estão mal. Jesus falou, eu vou até lá. Ele falou, eu não sou digno, eu confio em ti, fala uma palavra aqui que lá ele vai ser curado. Porque eles reconheciam a dependência e o poder de Deus. Agora para Laodiceia, Jesus estava à porta, estava batendo e ainda estava condicionado a pessoa querer ou não que ele entrasse. Porque quando a gente está dependendo de Deus, a gente coloca Deus na frente de tudo e fala, meu Deus vai suprir isso, meu Deus vai suprir aquilo, Deus vai me dar condições, Deus vai fazer do jeito dele, Deus vai fazer na hora dele. Eu confio em Deus. Mas quando a gente para de confiar em Deus porque a gente tem, porque a gente pode, aí a gente não pede mais a ajuda de Deus. Quer ver? Quando você não tinha um carro, quando você não tinha uma casa, quando você ficou um tempo desempregado, quando você estava precisando e querendo um filho, quando você estava precisando de Deus, quando você não tinha condições financeiras, você vinha para a igreja em todos os cultos e falava, Deus, eu te amo, Pai, eu te adoro, meu Deus, eu confio em ti, sei que a provisão vai chegar. Hoje você tem uma casa, você tem um carro, você tem um filho, você tem um emprego. Aí você está na sua casa e fala, não vou hoje para o culto. Hoje eu vou ficar em casa porque eu estou cansado. É porque você não está precisando mais das coisas. É porque hoje você é autossuficiente e não está mais dependendo de Deus. E se Jesus passar, você já não sente mais a sensibilidade de saber que é Ele o dia atrás dele. Essa era a situação de Laodiceia. Eles cresceram de tal forma
que já não dependia mais de Deus para as coisas. É quando você fala assim: pai, eu quero um filho, eu quero um filho. Quando seu filho nasce, você fala: eu não vou para a igreja porque hoje está frio, o menino vai tomar sereno. É quando você falava: Deus vai me prover o carro, Deus vai prover o carro, Deus vai prover o carro, Deus dá o carro. Aí você fala: não vou para a igreja hoje não porque eu estou cansado. Mas Deus te deu o carro. O tempo que era para vir de a pé, vinha de a pé. Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego. Deus te dá o emprego. Aí você não é ofertante, você não dizima, você não ajuda na obra de Deus, você não faz nada para investir no reino de Deus. É porque acabou a sua sensibilidade em ser dependente de Deus e você perdeu a sua identidade por se achar autossuficiente. Antigamente você ficava doente, você falava: eu vou orar, vou pedir oração para o pastor e depois eu vou para o hospital. Hoje você primeiro vai para o hospital para depois falar que você está doente e orar. O nosso comodismo, a nossa autossuficiência chegou a um ponto que a gente perdeu a nossa identidade de cristãos de igreja. Perdemos a nossa identidade e achamos que agora nós podemos tudo, fazemos tudo, temos todo o poder. Mas Cristo estava chamando a igreja de Laodiceia: voltem a confiar em mim. Mesmo que você seja abençoado, Ele não está falando: não seja rico, não seja próspero. Mas Ele estava falando: mesmo próspero, mesmo rico, compre o ouro provado no fogo. Ou seja, mesmo próspero, mesmo rico, continue abençoando, investindo no reino de Deus e sendo santo para garantir a sua salvação. Mesmo tendo médicos, mesmo tendo hospitais, mesmo as pessoas sendo capacitadas a curar, continue colocando a sua confiança no Deus que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Mesmo tendo roupas bonitas, posições bonitas, mesmo que hoje você seja alguém na vida, tenha um emprego bom, continue reconhecendo que Deus é o seu Senhor e que sem Ele você não é nada e não alcançaria as coisas que você conheceu. Jesus estava dizendo: ei igreja, seja mais grata a mim, seja mais grata a mim, seja mais grato a mim. Quando você clamou, eu te respondi. Quando você clamou, eu te ouvi. Quando você estava com um problema, eu fui a sua solução. Agora seja grato a mim. Não vire as costas para mim. Não vire as costas para mim. Não se apegue às coisas que eu te dei, mas se apegue no Deus que eu sou. Não se apegue no que eu posso fazer, mas se apegue em quem eu sou. Não se apegue nas coisas do mundo, mas se apegue nas coisas aqui do céu. Aleluia. Seja mais grato a Deus, seja mais dependente a Deus. O tempo que você orava para todas as coisas, para todas as decisões da sua vida, hoje você já não ora mais para nada. Quando não tinha nada, buscava a Deus, fervoroso com todas as suas forças. Deus te deu, Deus te abençoou, e hoje já não tem mais prazer em buscar a Deus. Deus não precisava te dar nada, porque Ele já te deu a salvação. Deus não era obrigado a te dar nada nessa terra, porque Ele já te deu a salvação. Seja mais grato pelas coisas que Ele já te deu. Seja mais grato pelas coisas que Ele já te deu. Seja mais grato pelas coisas que Ele colocou na sua vida. Aleluia. Não despreze a dependência em Deus. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha um bom emprego, por mais que você tenha uma família abençoada, por mais que você tenha um cargo bom, não despreze e não deixe nunca de depender em Deus. Porque por mais que você tenha, nunca esqueça que foi Ele que te deu.
Jesus estava falando, olha, vocês estão tão autossuficientes, vocês estão tão ingratos, que vocês já não estão nem ouvindo mais eu bater na porta para cear contigo. Quando vocês pediram, eu te dei. Agora que é hora da comemoração, do agradecimento, eu preciso bater na porta, porque vocês não vêm até mim. Antes não precisava vir aqui e mandar orar, jejuar, fazer alguma coisa para Deus. Aí Deus abençoa tanto a igreja, que a igreja esfriou, que a igreja parou de buscar, que a igreja parou de clamar como clamava antes. E agora tem que pedir, tem que bater, tem que insistir. Vai falar, mudou tudo. As pregações antigamente era cruz. Porque antigamente você não precisava ficar ensinando o povo e chamando eles para orar, para pregar, para se consagrar. Mas hoje Deus precisa chamar o povo de novo para consagrar, para orar, para confiar nele. Ai, não prega mais de arrebatamento, não prega mais disso, daquilo. Não vê mais pessoas sendo curadas. Não... Ei! As pessoas pararam de depender de Deus, de buscar a Deus, de buscar orientações a Deus. Por isso que parou-se de ver, por isso que parou-se de acontecer. Cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha o resumo da carta. Que carta linda. Uma das, toda a Bíblia. Mas como nós estamos nessa? Jesus dizendo, meus filhos, mesmo vocês perdendo a identidade, mesmo vocês não me buscando mais, mesmo vocês não querendo mais a minha presença, mesmo que agora vocês não confiem mais em mim, mesmo que vocês tenham se esquecido e não sejam gratos ao que eu lhe dei, eu rogo a vocês, se arrependam, voltem a cear comigo, ouçam que eu estou à porta batendo e chamando por vocês, porque eu ainda tenho esperança que vocês vençam, assim como eu venci. Mesmo imperfeito, mesmo falho, mesmo sem buscar, mesmo sem confiar, Cristo ele manda uma mensagem dizendo, eu ainda tenho, eu ainda posso, eu ainda consigo, eu ainda te espero, eu ainda te renovo, eu ainda te perdoo e eu ainda te dou a chance de vencer e voltar ao que você era antes. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Deus ele é justo, sim ou não? Sim. O céu é lugar para pecado? Não. A gente é pecador? Sim. Se Deus é justo, no céu não pode ter pecado. Por que eu e você quer ir para o céu e acha que tem direito no céu? Mesmo que Deus não te dê nada nessa terra, porque Ele não é obrigado, Ele já te deu a salvação. A nossa esperança de querer ir para o céu é como se a gente tivesse direito. Nossa, eu estou sendo santo porque eu quero ir para o céu. Eu mereço o céu. Ninguém merece o céu. Ninguém merece ir para o céu. E Deus é justo. Deus também não precisava levar a gente para o céu. É por isso que Ele mandou Jesus. Por isso que Pedro fala, vocês são justificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, o céu não entra pecado e Deus é justo. Você só vai para o céu porque Jesus pagou o preço para você estar lá. E o dia que alguém apontar e falar como um pecador está no céu, Deus vai falar, eu justifiquei a vinda dele para o céu, porque Jesus, meu filho, morreu lá na terra. E
que Jesus ganhou um trono para estar assentado à direita de Deus. Mas aí você não teríamos lugar no céu a não ser por Jesus. Aí ele vem lá em Apocalipse 22:12 dizendo: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que venho, e o meu galardão, não é o seu galardão, não é o galardão de homem, é Jesus que está vindo, e o galardão de Jesus junto com ele. Aí ele vai dizer: olha, aquele que vencer, você não tem direito, você não tem trono, você não tem espaço, você não tem justificativa para estar no céu. Mas se você depender de mim, se você se arrepender dos seus pecados, se você vencer o mundo como eu venci, o meu galardão, o meu trono que está no céu, eu vou dar ele a direito para que você se assente comigo, para que você more no céu, para que você adentre no céu e se assente no meu trono. Aleluia. É a carta de um Deus amoroso e zeloso que não quer perder a sua igreja. Jesus disse assim: se converta, se arrependa, porque o trono é meu, o galardão é meu. Mas se você se arrepender e confiar em mim, eu vou ter um lugar para te deixar sentado, porque o lugar é meu. Ele termina: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem Espírito ouça o que o Espírito diz à igreja. É a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, e é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Conserve a sua identidade, conserve a sua personalidade, conserve quem você é diante de Cristo. Por mais que você seja abençoado, por mais que você tenha posses, poder nessa terra, dependa sempre de Deus. E quando nós vencermos, quando acabar tudo isso aqui nessa terra, confiando em Deus, confiando em Jesus, receberemos um galardão, uma coroa de vida eterna, e teremos aonde assentar, que é no trono, juntamente com Cristo. Essa é a mensagem de Cristo para a igreja. Você consegue receber essa mensagem nessa noite? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Jesus, mostra quem Ele é, mostra o nosso erro, aconselha a mudar, e no final Ele deixa o livre-arbítrio de escolhermos o que nós queremos. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu não sei se você chegou aqui com algum problema na sua casa, na sua família. Eu não sei se as coisas estão tudo bem para você. Mas se as coisas não estão bem, confie em Deus nesse momento. Entregue a Ele o que você necessita. Se as coisas estão bem, comece a agradecer, porque eu tenho certeza que tem coisas que nós nos esquecemos de agradecer a Deus. E que hoje você possa sair daqui confiando, entregando nas mãos de Deus, sendo totalmente dependente dEle, porque essa é a mensagem que Ele trouxe à igreja. Vamos orar. Meu Deus maravilhoso, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração, é a mensagem a qual o Senhor transmitiu à Tua igreja. Meu Pai, nós somos pobres, pecadores, falhos. Não merecemos o Teu amor, nem a Tua misericórdia, nem a Tua graça. Nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos, meu Pai, sermos chamados de Teu Filho. Nós não merecemos, meu Pai, a Tua presença. Nós não merecemos o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu zelo, o Teu carinho. Por isso eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por termos levantado da cama. Eu te agradeço pela saúde, pelo amor, por o Senhor ter nos dado o alimento, pelo Senhor ter nos dado as vestes, pela família, pelo emprego, pelos estudos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a cada um que nesse momento está orando, a cada um que nesse momento está te buscando, a cada pessoa, meu Pai, que está necessitada de algo no seu financeiro,
financeiro, na sua saúde. Meu Pai, eu não sei quais são os problemas, as petições, as ansiedades, mas o Senhor nos manda lançar sobre Ti todas elas. Neste momento, meu Deus, eu peço a Ti, meu Pai, repreende esse espírito de enfermidade, repreende essa dor, repreende esse lamento, essa angústia. Coloca por terra todo espírito maligno, Senhor, aonde precisar entrar com providência. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da presença, Tu és o Deus acima de tudo, acima de todos, e nós reconhecemos a Ti como nosso único Salvador. Nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício, nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e eu Te agradeço por esse culto, eu Te agradeço pelos louvores, eu Te agradeço pela palavra, eu Te agradeço por ter falado aos nossos corações, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo a qual o Senhor nos deu e tem feito. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Atende a oração e o clamor de cada irmão, e o Teu nome continue sendo glorificado. Que a nossa identidade, meu Pai, possa ser cada dia mais visível, que nós possamos entender qual é o nosso chamado, para que o Senhor nos chamou, e qual a nossa identidade, e que nós nunca venhamos esquecer que somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos, Pai, porque aqui estamos, nós reconhecemos porque aqui viemos Te adorar, nós reconhecemos porque aqui nós estamos. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor. Continue a falar, a operar em cada coração, e cada um entenda, meu Pai, o que nós temos que entender de Ti. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.